Vou discordar um pouco com a Tatiana, não vai ser palestra, vai ser um estudo. Né? Mas ela estava inspirada, os benfeitores são sempre queridos conosco, né? Nós temos um roteiro para nós, porque a gente vai ver assim, vai pincelar. O duelo tem muita coisa para nós conversar. E nós vamos ver, nós vamos trazer o duelo para os dias atuais. Tentar trazer em 30 minutos, né? Em 27 agora, né? Trazer para os dias atuais. Falar de uma forma bem didática, bem tranquila, bem fácil, mas trazer para os dias atuais, né? Todo mundo sabe o que é o duelo, a gente não vai se parar nisso, né? Mas, vamos lá. Então, o duelo é uma organização de vingança. Todo duelo tinha uma vingança. Alguém me ofendeu e a gente ia tirar, medir as forças. E alguém saía perdendo. Os dois saíam perdendo na realidade. Né? Isso no passado. Né? Então, o momento em que a gente pensa muito o que os outros pensam. Sabe que somos assim até hoje? O que os outros pensam se torna mais importante do que o que Deus espera de mim. Sabe que tem alguém aqui ainda assim? O que o outro vai pensar se eu levar desaforo para casa? Eu nasci numa família que a gente aprendeu a não levar desaforo para casa. E o Espiritismo me ensina que preciso dar outra face. Alguém me agride, eu devo, como cristão, não agredir de volta. E nós vamos entender por quê. Então, o que os outros pensam é mais importante para mim, para você? Ou o que Deus espera de mim é mais importante? Nós vamos nesse caminho, vamos pensando. Então, o duelo não é uma defesa, é assassinato. Por isso que no passado, espada, arma de fogo, os dois se comprometiam. Não importa quem saía encarnado ou vivo, os dois estavam equivocados. Os dois. Porque é um assassinato. Então, o que nos traz a questão 757, né? Do Livro dos Espíritos que está aqui na frente. É um resumo. A Tatiana que fez o trabalho, tá? Eu dei só uma olhada, por isso que eu tenho que seguir por aqui, porque a ideia é dela, tá? O mérito é todo dela. Embora o duelo de espadas já tenha acabado, né? Como a gente tinha falado, o espírito do duelo permanece vivo na nossa pressa em julgar, condenar, revidar ofensas. Será que isso tem alguma verdade? Alguém me ofendeu, mas eu me ofendi. Eu que tenho que trabalhar esse sentimento. Será que acontece com nós isso ainda? Será que esse espírito de duelo ainda está em nós? Eu vou dizer uma coisa para vocês assim com 99% de certeza. Não mudamos muito daquela época. Mudou só a maneira, nós vamos ver isso. Mudou só o jeito de duelar. Não é mais com espada, não é mais com arma de fogo, é com outras formas mais atuais. Só isso. Nós não mudamos muito, não. A maioria de nós, né? Então, vamos refletir juntos um pouquinho, né? Onde estamos duelando hoje? Eu acho que ele não está entendendo a minha letra. Eu estou entendendo, é que ela está com pressa. Onde estamos duelando hoje? Cada um se pergunta. Não vou olhar onde a Tatiana está duelando, eu vou olhar onde eu estou duelando. Onde estamos duelando hoje? Onde? No teclado do celular? Talvez? Talvez? Quem sabe? No trânsito? No grupo de família? Quem tem razão? Quem sabe mais? Quem nunca era no trânsito, que pode cobrar do outro? Que nunca fez uma barbeiragem no trânsito, pode cobrar. Eu não conheço nenhum motorista que não fez nenhuma barbeiragem. Então a gente não devia cobrar de ninguém. Devia ser solidário.
No celular também, a gente posta as coisas lá, ou alguém posta e a gente vai lá mostrar que aquela pessoa está errada, ou não sei o que lá. Estamos falando alguma coisa que não é verdade, que não está acontecendo. Até o final. Aqui eu coloquei então para a gente ter uma ideia sobre o duelo de ontem, que era lá do passado, versus o duelo que é hoje, que a gente vive, né? Era para fazer um pouquinho diferente, mas não deu certo, então nós temos que adaptar. Então, a motivação do duelo, né? De ontem era honra ferida, o nome da família, então o motivo era esse. Hoje, o que leva a esse duelo é o ego ferido, a necessidade de estar certo, aquilo que o Carlos deu lá anteriormente, né? Isso hoje. O local, aonde que aconteciam esses duelos, né? Ontem era no campo de batalha ao amanhecer. Amanhã, tal lugar, determinado horário, né? Combinavam para poder tirar a limpo quem é, né, que tinha a razão. Hoje, redes sociais, os grupos de família, o trânsito, aquilo que o Carlos colocou. Só mudou um pouco a forma, né? As armas que eram utilizadas. Ontem era aço e pólvora. Hoje são palavras ácidas, cancelamentos, desprezo. E assim vai se seguindo várias outras situações. E cada um de nós pode fazer uma avaliação interna para nós. E a consequência? Ontem era a morte física imediata, né? Porque como eram com armas, né? Eram pólvora e tudo mais, então era o imediatismo. E hoje, morte de relacionamentos e obsessão espiritual. Nós não buscamos um entendimento. Ou desequilíbrio emocional. Né? E aí o Evangelho ele vai nos retratar também o falso brilho da honra. Né? Como diz lá, ontem era aquela questão de honrar o nome da família, ou honrar a postura em que você se encontrava, né? O Evangelho diz que o duelo é o último vestígio da barbárie. É o homem tentando parecer grande aos olhos dos outros, sendo pequeno diante de Deus. É como aquela pequena introdução que foi feita lá no início, né? E na questão do Livro dos Espíritos 759, né, são até 3 perguntinhas que tem lá no Livro dos Espíritos que nos trazem a reflexão sobre o duelo. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O que nós estamos valorizando o ponto de honra num duelo? Ou medindo forças. Se eu tenho razão ou se a Tatiana tem razão. Razão, não é verdade, tá? Razão. O orgulho e a vaidade. 2 chagas da humanidade. Outrora e hoje. Orgulho, vaidade. Né? Aí vem a reflexão que cabe para nós nesse pequeno trecho, né? A verdadeira honra não se perde por uma palavra dita pelo outro. Ela só se perde pelas nossas próprias ações. Então, muito do duelo vai depender também da forma como nós vamos nos condicionar, a nossa forma de ser. Se alguém me insulta, o erro é dele. Se eu revido, o erro passa a ser meu. Então, eu também estou sendo errada. Lendo lá no Evangelho, vai dar para compreender também um pouquinho mais. Então, é um resumo de um resumo, tá, pessoal? Aí a gente tem que se fazer uma pergunta, né? Me permite, Tatiana? Por favor. Se a gente quer... Se nós estamos encarnados aqui, já quem entende que nós somos reencarnacionistas, e vivemos uma vida só, o espírito, e temos várias experiências em vários corpos, se eu quero errar também. A pessoa errou comigo. Eu tenho que dar o troco? Aí aqui entra a questão da passagem do Evangelho também, da face oferecer a outra face. Né? Que nós já comentamos adiantadamente que eu sou um linguarudo, né? Tá certo, tem que falar, né? E o outro item, ele vai nos falar sobre a responsabilidade espiritual. Aqui daí o Evangelho ele é um pouquinho mais severo, né? Porque no duelo, o vencedor é um assassino
e o vencido é um suicida. E numa briga, numa discussão, quem vence é o quê? Quem perde é o quê? Os dois ficam felizes? Quando a gente discute e baixa a vibração, quanto tempo a gente precisa para se reorganizar espiritualmente, emocionalmente? O nosso corpo, nós enchemos nosso corpo de substâncias tóxicas. Né? É isso aí. E essa questão também, lá na questão do livro dos Espíritos, na 758. Então ele nos traz uma resenha que eu fiz, né? Mesmo quem mata se defendendo num duelo é culpado, pois ele aceitou o risco e foi ao encontro do combate. Fica um pouco, né? Mas na verdade tanto um quanto o outro aceitou, né, esse duelo, mesmo não querendo, mas ele foi em busca disso. Então ele também tem a sua culpa, né? Alimentar um conflito é como entrar num duelo. Se você aceita o desafio da briga, você se torna corresponsável pelo resultado trágico. Na verdade, enquanto eu estava montando, aqui ele nos apresenta alguns trechos do que era sendo a forma mais bruta, né? Hoje, o retrato que a gente tem que fazer são os duelos que nós também temos internamente dentro de nós. Lá no finalzinho a gente tem uma passagem de Joana e de Emmanuel também, que ele nos retrata muito sobre isso. Então os duelos, muitas vezes, eles não estão sendo visíveis. E muitas vezes nós pensamos, acreditamos que não estamos vivenciando duelos diários. Mas dentro de nós ocultamos muitas coisas. E o duelo interior, íntimo, ele é bem desafiador. Ele exige muito de nós, de cada um de nós. E todos nós, em um grau maior ou menor, nós vivenciamos isso. O duelo interno, que é a briga da vaidade, do orgulho, né? Do egoísmo, de querer deixar aquele homem novo, virtuoso, chegar. Mas nós temos que brigar, porque ainda as nossas imperfeições, elas falam muito mais alto. Então é aquela briga constante, aquele duelo que nós temos diariamente. Mas, né, tem como nós, pouco a pouco, ir transformando isso. Permitir que o homem novo ele esteja presente, ele se faça, que a gente transforme a nossa caminhada, transforme a nossa conduta. E nós vamos trazer a chave da nossa conversa, não é, Tatiana? A chave agora. A coragem moral. Temos que ter coragem moral, né? Muita. Tem que ter coragem. E essa coragem é uma força interior para perdoar. Para a gente não se preocupar em ser chamado fraco. Ah, tu é fraco. Tu não vai revidar. Né? Pelo mundo, né? Pelo mundo. Do que bater na mesa e exigir respeito. Será que nós batemos na mesa e ainda exigimos respeito? Ou estamos buscando perdoar? Essa é a coragem. Quando que vai terminar essa briga, essa discussão, essa indiferença de pensamentos? Quem tem razão, quem é mais o certinho, quem está... Quando alguém perdoar. Ah, me magoou. A mágoa está em mim. Não importa quem fez. Eu tenho que trabalhar a mágoa pelo perdão. O perdão é o antídoto de todos os males que chegam a nós. De muitos males, não de todos, de muitos. A gente cria um campo magnético na nossa aura. E a gente cria saúde para nossas células. E o que nós queremos? Doença? Não, queremos saúde. Então o perdão é muito importante. Ah, eu não consigo perdoar. Respeita. Respeita a pessoa. Não consigo me acertar com aquela pessoa. Tenha coragem de dizer assim, não, também não vou brigar com ela. Já é um passo gigantesco. E nós precisamos tanto disso. Nosso planeta vive em guerra. A raça humana, a única raça que pensa, sente e se devora entre si. Por quê? Para quê? Não tem lógica isso. Não tem lógica. Então essa coragem moral
de fazer essa mudança, dizer, ó, não importa o que vão falar, que nós falamos antes, me chama de covarde, de fraco, eu não vou revidar, eu não vou pagar o mal com o mal, eu vou trabalhar, vou devolver uma energia positiva, porque o que eu devolvo é o que eu sinto, e é o que eu crio em mim. Como eu não quero doença, vou criar uma energia positiva, mesmo doendo ainda aquilo que a pessoa fez. Então essa tem que ter muita coragem, porque depois morte, depois que a gente morrer, né, o duelo não acaba. Aquele ditado morto, animal, está morto, aquele problema não acaba com a morte, não acaba. Então, no túmulo prossegue tudo isso, né? Então o ódio escraviza o agressor. Quando a gente sai do corpo pela morte física, se estamos em paz, nós vamos nos libertar. Se estamos limitados e perturbados, nós podemos ser escravizados pela nossa própria consciência, né? Então, o plano espiritual, a gente vai chegar uma hora, né? Então, o perdão é o único caminho para a nossa liberdade. Estamos aqui para nos perdoar. Vocês já perceberam que as pessoas que mais amamos e mais convivemos é as pessoas que a gente se bica mais às vezes? Porque a gente tem dias que não está legal. E alguém fala uma coisa, já pensam, respiram. Contam que nem eu faço. Se a coisa é grande, começa de 1000 decrescente. Tá, mas agora já está mais baixinho, está de 100. 5.000 decrescente, 100 decrescente. Não, o convívio vai ter isso, gente. E aí você começa a contar, e daí a pessoa fica meio irritada, e daí vira uma brincadeira, e todo mundo fica bem. Para isso que nós estamos aqui, né, Tatiana? E o interessante é que essa questão, após a morte, nada termina, tudo permanece, né? Por isso que o duelo ele se encontra em amem os seus inimigos, né? Está dentro dessa passagem desse capítulo. Desse capítulo. Nós temos que acelerar com 10 minutos, tu viu? Tu fala demais. Os dois falam demais, né? Então, vamos só vou ler essa parte aqui porque é interessante. Por que temos tanto medo de passar por bobos ou covardes diante da sociedade, mas não temos medo de estar em desacordo com as leis de Deus? Temos medo das pessoas, o que vão pensar? Mas as leis de Deus a gente nem está aí. E é o que importa, as leis de Deus. É o mais importante acima de tudo. Aqui, então, eu fiz mais um slidezinho que fala sobre a visão do mundo e a visão do Cristo. A visão do mundo é o duelo, né? O duelo exige reparação imediata, quero acertar agora, né? E o Evangelho, ele vai nos convidar à paciência e ao tempo. O duelo se baseia no orgulho, o Evangelho se baseia na humildade. O duelo busca a vitória sobre o outro e o Evangelho a vitória sobre nós mesmos. E gera algemas espirituais o duelo e o Evangelho gera libertação e paz. Então tem muito a ver com essa questão que a gente acabou de fazer, né? É mais importante para a sociedade ou para Deus? Então precisamos refletir, né, sobre a nossa transformação, nosso momento íntimo. Acho que nós vamos pular isso aqui. Esse aqui? Vai? Dá tempo? Dá tempo. No livro Canais da Vida, Emmanuel tem uma pequena passagem que ele diz assim, que foi falado sobre a forma como a animalesca que muitos de nós temos, né? Realmente a civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vemos espadas desembainhadas suscitar da aflição, ferimento e morte. Os códigos evoluídos reprimem hoje, nos povos mais cultos, semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Entretanto, se as lâminas repousam ensarilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Então, Emmanuel já nos coloca aqui que é a parte mental
É importante que a gente observe, né? E está lá no livro Canais da Vida. Joana de Ângeles também, achei muito interessante o que ela nos coloca aqui. Ela, vou resumir, ela vai ser mais direta, né? Ela vai falar sobre o orgulho, a arrogância, a prepotência, o ódio, os ressentimentos. Esses são vícios que ainda pesam fundo na economia moral da sociedade. Esses sentimentos são cruéis, a herança do que se viveu no pretérito remoto. Quer dizer, né? Outras vidas que tivemos, né? Outras reencarnações, nós não nos depuramos, fomos trazendo conosco e agora, quem sabe um pouquinho mais melhorando, elas permaneceram conosco, né? Então elas vêm, né, junto com nós em todas as reencarnações, até nós aprendermos o perdão. Superá-los é o dever de todo homem comprometido com ideais de paz e renovação. Como visto hoje, não há mais duelos de vida e morte, mas as criaturas permanecem se digladiando por bobagens. Então entra aquela questão que nós falamos da tecnologia, do celular, né, das desavenças lá em famílias, nos grupos de famílias e dentre tantas outras situações que poderiam ser comentadas. Está no livro Jesus e Vida. Jesus e Vida. Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Bom, quem convida? Tu ou eu? Convido vocês a um duelo. Eu vou convidar então, a Tatiana não quer convidar. Convidamos vocês então a um duelo. E é sério, né, Tatiana? É sério. Um duelo contra as nossas imperfeições. Lutar contra as nossas imperfeições. Não contra o outro, contra as nossas imperfeições. O bom combate, como Jesus falou. Conhecendo o Evangelho e combatendo em nós como Jesus nos ensinou. O bom combate, né? Um duelo contra o orgulho, o egoísmo e vaidade, que ainda insistimos em cultivar dentro de nós. Essa imagem até ela retrata. Aí ele está fazendo o Evangelho, né? E um duelo interior pela transformação moral. Então aqui a gente pode ver, né, o esforço que a gente precisa fazer. Né? A gente fala do Espiritismo, do Evangelho no Lar, mas, dentre outras religiões, o quanto também nós necessitamos ser persistentes em querer a transformação e a mudança. É fácil ter que olhar para as nossas imperfeições que a gente tem, olhar para nós para fazer a transformação íntima e a transformação moral? É difícil. É difícil a gente parar e olhar e analisar, né? Muitas vezes pensamos que somos perfeitos e não temos nada para mudar. Mas o Evangelho, quando ele é bem compreendido, ele é praticado diariamente e a gente faz de coração, nós começamos a observar e a perceber que lá dentro tem algo para ser mudado e ser transformado. É fácil? Não tem dor? Tem dor, dói, porque é uma luta, é uma briga entre o bem e o mal, que ainda existe dentro de nós. E persistir para que isso, e implantar que o Evangelho esteja nos nossos lares. É fundamental nós nos reunirmos ao menos uma vez na semana em família e realizar uma oração. Abrir o Evangelho para quem tem, fazer uma leitura. Mas não tem o Evangelho, vamos nos reunir e fazer uma oração. Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração que edifica. Dentro da tua crença. Exatamente, que traz harmonia, que traz paz, que vai fazer com que o teu pensamento, ele comece a mudar de direção para o melhor, mudar o foco. Nós temos muitas as ferramentas a serem utilizadas, mas hoje nós deixamos de lado para estar nas telas digitais. É muito bom ficar ali passando o dedo, observando a vida alheia, vendo os acontecimentos. E o que mais tem no celular? Ou, que podemos dizer hoje? São ligados a tragédias, a notícias que trazem dor. Nós precisamos mudar esse foco. Nós não somos contra a tecnologia. O celular veio para ajudar. Joana de Ângeles reporta para nós que a tecnologia veio para que nós tivéssemos mais tempo para Deus. E a pergunta que eu faço, está acontecendo isso? Então nós temos que querer ver algumas atitudes, não do outro, a minha. A minha. Só a minha, não da minha esposa, a minha. Não do outro. E a minha mudança é o exemplo
que vai mudar a outra pessoa que está ao meu lado, principalmente no núcleo familiar. Porque essa tecnologia veio para ajudar muito e ajuda muito. Ninguém consegue viver sem tecnologia, mas hoje, nos dias atuais, ela é importante, mas temos que dosar e saber usar. Isso aí, aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós queremos, né? É isso que nós precisamos começar a observar e a mudar. Então essa imagem ali retrata, né? Porque as forças do mal, elas estão a todo ambiente em que estivermos, né? Se assim nós permitirmos. Cesse com o triste hábito de duelar e ofender, e passe a perdoar e a compreender. Isso vale muito também para nós, né? No nosso dia a dia. Temos muito hábito de ofender, de falar, de observar o outro, né? E é um dos duelos, né? Nós precisamos fazer o contrário, observar, não julgar, fazer uma análise para si, observar se eu que preciso mudar esse comportamento. E se chegou uma ofensa ou alguém quis duelar com você, analise antes de partir para esse duelo corporal. Faça uma prece mental. Isso vai auxiliar muito e você não vai estar errando da mesma forma, entrando, né, na mesma situação, no mesmo erro. Vamos duelar aquele bom combate que nós falamos, fazer nossas mudanças. Nós estamos encarnados para isso, gente. Não estamos aqui só para nascer, crescer, se reproduzir, trabalhar, ganhar dinheiro. Não é só para isso. Isso também. Mas estamos aqui para fazer mudanças. E o mundo que eu quero tem que começar a partir de mim. E volte e meia nós vamos escorregar no egoísmo, na vaidade, no orgulho. Vamos recomeçar. Nós não vamos fazer tudo nessa vida, mas nós precisamos começar. Pacificar as famílias. Simão Pedro recebeu de Cristo o pedido: Pedro, apacente minhas ovelhas. E hoje nós, dos Espíritos, recebemos um pedido: apacentem as famílias, vivam em paz dentro de casa, vivam em paz dentro de si. Essa é a nossa proposta de duelarmos juntos. E não importa se alguém diz, só você pensa assim. Não importa. Não importa. Já me falaram, só tu pensa assim, mas eu já sou um. Eu respondi, eu já sou um. Eu já sou um. Então que vamos fazer essa mudança, gente. E nós vamos falar uma coisa em código aqui. A Tatiana vai entender. E alguns vão entender os trabalhadores. Nós também estamos duelando aqui no Centro Espírita Libertação com alguns trabalhos. Trabalhos desafiadores para nós. Não é fácil para ninguém. Todos nós temos limites que nós colocamos. Então nós estamos duelando, né? Para mudar isso. Para amparar mais, para ajudar mais, para nós se abraçar mais, para nós se fortalecer mais. Para todos nós juntos construir um mundo melhor. A espiritualidade, ela está nos auxiliando. Basta a gente se esforçar. Não dá para a gente ficar parado esperando. Nós precisamos fazer um movimento também. Tá? A espiritualidade está aí. E isso fica o convite, né, para estudar, para conhecer mais a doutrina espírita. O livro dos Espíritos, as questões, para poder esclarecer mais isso que nós estamos falando aqui sobre o Evangelho, para poder compreender tudo aquilo que nos acontece, o que nos rodeia, para termos o quê? Uma caminhada, uma vida um pouco mais leve e poder compreender a gente e compreender o nosso irmão. Tá, pessoal? Muito obrigada, nós passamos uns minutos do horário. Vamos orar então juntos, para aproveitar essa oportunidade que aqui estamos reunidos em nome do Cristo. E vamos todos nós, juntos, num pensamento único, dizer: obrigado, Senhor, Deus de amor. Obrigado, Pai Celestial, por tantas bênçãos, por tantas oportunidades. Obrigado, Cristo, por nos amar muito e jamais desistir de nós. Obrigado pelo Evangelho que Tu trouxeste para nós do nosso Pai. Obrigado por você ser nosso exemplo, por você nos mostrar o caminho a todo dia, a todo instante. Que
que possamos juntos, nesta noite, nos sentirmos filhos do Altíssimo, como somos. Nos sentirmos amados, protegidos, amparados, nos sentirmos saudáveis, que a nossa luz brilhe, que possamos nessa noite acender em nós a gratidão, o amor que está em germe, muitas vezes, dentro de nós, que possamos expressar no nosso olhar, no nosso falar, no nosso abraçar, no nosso caminhar. Que possamos juntos transformar a noite escura do egoísmo e do orgulho em humildade e caridade. Que possamos juntos pacificar dentro de nós o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que outros comecem a pacificar. Por isso, obrigado, Jesus, Mestre, que morreste na cruz para nos ensinar a perdoar, que possamos duelar, mas não com as armas dos vícios, e não contra ninguém, mas contra nossas imperfeições que estão ainda dentro dos nossos corações. Pedimos o auxílio desta espiritualidade, que todos nós possamos receber hoje a força que viemos buscar, a paz que precisamos construir dentro de nós, a saúde que almejamos, e assim seremos. Obrigado, Senhor, que assim seja.